brasileira, de outras informações importantes aqui para o Brasil. A gente começa o programa de hoje falando sobre as convenções partidárias. Acaba a Copa, começa a eleição. Há menos de 3 meses para o primeiro turno das eleições, as convenções estão liberadas a partir desta segunda-feira e vão até o dia 5 de agosto. Os encontros, que reúnem os filiados de partidos políticos e federações, servem para escolher os candidatos que vão disputar cada cargo. Queria chamar já a nossa repórter Marília Ribeiro, que é quem está com todas as informações. Marília, muito bom dia. Muito bom dia, Nath, para você, quem nos acompanha. Boa semana para todos nós. Antes da gente falar de convenções partidárias, quero aqui dizer que eu estava certa do meu palpite da última sexta-feira e a Espanha foi campeã, então, da Copa do Mundo. Vamos falar, então, da nossa Copa do Mundo, Nath. Eleições 2026, já começa, então, essa corrida eleitoral. A partir de hoje, dia 20 de julho, começam, então, as convenções partidárias que vão até o dia 5 de agosto. Nesse período, as siglas, federações, elas fazem ali algumas definições, como, por exemplo, quem vai ser aí o seu candidato para disputar o cargo de presidente da República, governador de estado, deputado distrital, federal, estadual e senador. Lembrando que agora em 2026 nós iremos escolher 2 senadores para ocuparem a cadeira lá na Casa Maior. Primeiro turno marcado para o dia 4 de outubro, então estamos aí a menos de 3 meses das eleições. Na prática, o que isso significa, Nath? Que os pré-candidatos, eles se tornam candidatos, mas vale a gente trazer que depois dessas convenções partidárias, as siglas vão ter até o dia 15 de agosto para poderem fazer o seu registro na Justiça Eleitoral. No dia seguinte, dia 16 de agosto, começa então a campanha eleitoral e é o dia que nós teremos o primeiro debate dos presidenciáveis, debate esse que acontece de praxe, primeiro pela TV Band. Vamos falar então aí dessas convenções. O que fica ali definido? Eles definem quem vão ser aí os seus candidatos para concorrerem ali às eleições e também eles vão trazer os nomes que devem aparecer na urna eletrônica. Vamos passar um pouquinho do calendário de pré-candidatos à presidência da República. O primeiro a fazer a sua convenção será o senador Flávio Bolsonaro. Essa convenção acontece no dia 25 agora de julho, semana que vem, lá em São Paulo. O que nós temos por enquanto, Nath, é que ele deve fazer essa convenção se confirmando como candidato à presidência da República pelo Partido Liberal. No entanto, não deve apresentar aí um vice para a sua chapa e também com alguns palanques indefinidos. No dia seguinte, dia 26, é a convenção do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado. No dia seguinte, dia 27, acontece a convenção de Romeu Zema, o único que deve fazer a convenção aqui em Brasília. Na semana seguinte, dia 1º de agosto, vamos ter Renan Santos e no dia 2 de agosto, o do presidente da República, o presidente Lula, que deve tentar a sua reeleição, faz a sua convenção partidária lá em São Paulo. Prazo final para essas convenções, dia 5 de agosto. Importante também a gente trazer outra data importante nesse momento, Nath, para quem é eleitor, para poder fazer aquele voto em trânsito. Começa então a partir de hoje, você já pode fazer o seu pedido ali junto com a Justiça Eleitoral. Então a gente já começa aí na levada das eleições de 2026, palanques que devem ser definidos. Existem indefinições como, por exemplo, o estado de Minas Gerais. Ali pela direita não há um candidato ali de fato ali que deve concorrer. Existe o senador Cleitinho, que é do Republicanos, mas ainda não fechou se de fato vai ser ali candidato para o governo de Minas Gerais. Ele que aparece ali como uma boa opção, ele aparece bem nas intenções de voto. Pelo lado do presidente Lula, existe ainda uma definição também para acontecer desses palanques. Flávio Bolsonaro ainda não definiu o seu vice e o presidente Lula vem como vice o Geraldo Alckmin. Nath. Marília, um montão de informação importante. Fica aqui comigo para a gente reforçar alguns desses pontos todos. Então é isso, as convenções partidárias começam hoje, vão até o dia 5, mas como você bem reforçou, e a gente reforça de novo agora, depois disso tudo, né, e esse momento das convenções é o momento em que eles saem de pré-candidato a candidatos, né, porque daí o partido inteiro ali tem a concordância, né, a confirmação de que sim, a gente concorda que esse cara aqui
é o nosso candidato. Mas, como você bem reforçou, aí as campanhas, depois das convenções partidárias, têm até o dia 15 de agosto para ir oficializar e registrar as chapas. No caso do Flávio Bolsonaro, a gente não sabe ainda quem é o vice dele. Talvez surja aí durante esses dias, até a convenção, até o dia 25, para ele já fazer a convenção ali no sábado, levando de repente o seu vice, fazendo anúncio do seu vice, tem diversos discursos, né? Como a Marília bem pontuou. Então, esse reforço que eu faço, tinha algum outro no meio entre esse e o outro que eu vou falar agora, mas daqui a pouco eu lembro. O outro que eu queria reforçar é essa informação muito importante que você traz também, de que hoje abre o momento ali para as pessoas que estarão viajando, já sabem que estarão viajando lá no primeiro turno e podem já registrar o seu voto em trânsito. Isso é muito importante. Quando a gente não está no nosso estado, né, do nosso colégio ali para ir votar, a gente indica para a Justiça Eleitoral que a gente vai estar em trânsito, ou seja, fora do nosso estado, e consegue votar pelo menos para presidente da República. Não consegue votar para tudo, mas para presidente consegue sim. Então isso é muito importante. Vai ter corte sobre isso nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube, justamente para o pessoal curtir e compartilhar para todo mundo que já sabe, que se interessa pelo assunto e que sabe que vai estar se deslocando. Tem um prazo para fazer isso, porque pode surgir uma viagem no meio do caminho e tudo mais, para todos os eleitores que querem muito ir às urnas eletrônicas conseguirem fazer ali, exercer o seu direito ao voto, né, Marília? Eu não consegui me lembrar do segundo ponto, mas daqui a pouco eu lembro. É isso. Daqui a pouquinho a Marília volta trazendo ainda mais detalhes importantes aqui de Brasília. Convenções partidárias começando agora. Lembrei agora do outro ponto que eu queria reforçar com a Marília. Sobre as escolhas das regiões em que as convenções partidárias vão acontecer. Chama muita atenção que o Sudeste, como a gente já vem falando, vai ser muito... Em todas as eleições, o Sudeste é muito importante. Tem Minas Gerais, que é o maior colégio eleitoral, onde tem o maior número de eleitores do Brasil inteiro, e Minas Gerais define o candidato à presidência que vence em Minas. Há muitos anos se confirma essa estatística, vence as eleições por completo. E o candidato que vem de Minas Gerais, Romeu Zema, como a Marília bem pontuou, ela pode voltar agora para a tela, escolheu fazer a sua convenção partidária aqui em Brasília. Isso chama atenção. Todo o resto vai fazer em São Paulo. São Paulo foi o lugar ali onde mais eles escolheram. Inclusive, Flávio Bolsonaro. Não vai fazer no Rio de Janeiro, não vai fazer em Brasília, vai fazer também em São Paulo, né, Marília? É claro, nos próximos dias é que a gente vai entender melhor também essas escolhas todas. Perdemos a Marília, de vez. Mas, em breve, ela volta para trazer ainda mais detalhes. É isso, esse ponto também chama bastante a atenção. Sudeste, muito importante para as eleições, tem os maiores colégios eleitorais, tem chapas muito importantes para, por exemplo, governo dos estados, né? Então, em São Paulo tem Fernando Haddad, tem Tarcísio de Freitas, os dois ali vão ser grandes elementos para as campanhas de Flávio Bolsonaro e para a campanha também do presidente Lula. Lá em 2022, o Fernando Haddad já perdeu para o Tarcísio de Freitas, o governo de São Paulo, mas ajudou o presidente Lula a ganhar em São Paulo como há muito tempo não acontecia. Tem esse entendimento. E isso continua, como a gente vê agora os lançamentos, as convenções vão ser em São Paulo, em sua maioria, justamente por entender que São Paulo tem o mercado, tem a Faria Lima, tem diversas sinalizações, acenos importantes que esses candidatos a partir das convenções, né, não mais pré-candidatos, vão fazer, principalmente ao mercado. A gente que tem muita grana e entra nas campanhas e reforça. Lembra, em 2018, a importância que teve Paulo Guedes, por exemplo, para o ex-presidente Jair Bolsonaro vencer aquela eleição, além de uma campanha muito bem sucedida de Jair Bolsonaro, mas fez parte de todo o projeto eleitoral dele ali em 2018 de lançar os seus ministros enquanto candidato ainda.
E o Paulo Guedes foi o posto Ipiranga, né? Paulo Guedes foi esse primeiro ministro muito importante, tem esse entendimento de um montão de especialista de que o aceno à Faria Lima tão direto, né? Pegar uma pessoa que a Faria Lima já gostava, trouxe uma confiança para os eleitores muito grande. O mercado conversa com o mercado, que conversa com o empresário, que conversa com o agro, que conversa com todo mundo e vai gerando uma mobilização muito grande, uma conversão muito grande de eleitores. Sai lá da Faria Lima, chega no Centro-Oeste, no agro, chega no Nordeste, vai se espalhando essa intenção de voto, que torna-se voto e pode ser muito interessante para todos esses candidatos que estão fazendo lá, vão fazer as convenções em São Paulo. Vamos falar um pouquinho sobre Congresso Nacional?